falando do nosso querido White Chestnut, aquele floral que é para pensamentos obsessivos, para aqueles pensamentos que não saem da nossa mente. O que ocorre? Ocorre um bloqueio do pensamento. A pessoa não consegue ter uma resposta simples e clara sobre alguma preocupação. Então ela fica remoendo. Pela mente ser muito rígida e fechada, aonde predomina o quê? Só o racional. Então, o estímulo que vem do mundo exterior, aquela situação que ela não consegue sair, seja a nível, como eu falei num áudio anterior, de relacionamento, ou trabalho, ou briga, ou problema financeiro, sabe aquela situação que é um vício dentro da mente? Pois é, o que acontece? Tudo que vem do externo fica ali. E aquele ali vai aumentando. É um fermento que vai simplesmente aumentando, vai agregando. Então vamos lá. Essa pessoa teve uma discussão com o chefe. E o chefe disse que ela, se fizer novamente aquele erro, ela até pode ser demitida. E aquilo, essa pessoa pessoaliza tanto, ela coloca dentro da sua mente que ela vai ser despedida. Então, ela começa a ficar obsessiva no trabalho. E ela começa a pensar, nossa, se eu não fizer direito, eu vou embora. Porque naquele emprego anterior, aquela amiga que eu tinha, aquela colega, me disse que eu não sabia fazer tão bem certa situação. E ela começa a aumentar. Porque o meu pai uma vez me disse que eu não era boa. E aquilo vai ficando dentro da mente, esses estímulos externos vão ficando dentro da mente como um nó. Vai gerando, é um nó que vai aumentando e vai fazendo outros nós, porque ela começa a fazer as conexões. E quando a pessoa percebe, ela só está pensando nisso, porque o chefe disse que talvez, ele não afirmou. Só que esse talvez gerou o quê? Uma ansiedade, porque ela já tinha escutado que em algum momento que ela tinha feito algo errado. Muitas vezes a pessoa tem um bloqueio lá na adolescência, lá na infância, que pode até ser, pegando esse caso, de uma professora, que ela não soube fazer uma tarefa e essa professora disse, nossa, como você não sabe fazer essa tarefa que é tão fácil? Isso ocorre muito. E aquilo ficou, porque são mentes mais estruturadas, são mentes mais rígidas, são mentes mais fechadas, que não tem nada a ver com o lado cognitivo, não tem nada a ver se é inteligente ou não. São aquelas pessoas que pessoalizam muito. E vamos lá, gente, a gente tem muito isso. O pensamento obsessivo, o pensamento que não sai, que ele só gira em torno de uma situação. Qual é a situação dessa pessoa? Que o chefe disse que ela fez algo errado e que talvez ela pudesse ser demitida. Então, volto a dizer, esse demitida e o talvez ficou porque acessou alguns outros pensamentos e memórias. Então, ela sempre volta para aquele ponto central. Puxa, ele disse isso. Nossa, eu não sei fazer. E aí ela não consegue encontrar saída para transformar esse nó. E esse nó vai gerando uma tensão muito grande.
principalmente nessa área da cervical, ou enxaquecas. Porque a pessoa fica o tempo inteiro, ela vai e volta, sabe, batedeira? Ela pode aumentar, né, o ritmo e pode diminuir, mas aquela situação está lá. Então, o que o White Chestnut faz? Ele abre o círculo. Ele faz que esse foco escuro se disperse. Ele faz com que esse foco ilumine outra visão. É como se a pessoa estivesse num túnel escuro e vai andando, e aquilo está escuro, e aquilo está escuro. E o que acontece? Daqui a pouco ela começa a ver uma luz. Então, esse floral, ele dá luz naquela escuridão, naquele pensamento. Ele dá clareza, ele dá leveza. A pessoa começa a perceber o quê? A primeira coisa que ela diz no consultório é: nossa, Patrícia, eu não estou pensando tanto. Eu comecei a pensar em outras coisas. Aquelas palavras, aquela situação, aquele olhar começa a deixar de ser obsessivo. Começa a deixar de ser um processo que ela só fica muito nela. Tanto é que às vezes as pessoas chegam e dizem: nossa, você nem está me escutando. Muitas vezes a pessoa não está escutando mesmo, porque ela está com aquele pensamento. Então, ela também começa a ter uma dificuldade a lidar com a realidade. Então, ela pode se atrapalhar até nas suas ações. Ela se atrapalha na questão aonde pode envolver sentimento de incapacidade. Ela se confunde, pensamento e sentimento, para as pessoas que estão dentro desse processo obsessivo, é bem delicado. White Chestnut, ele dá uma clareza e uma visão sobre alguma situação. Pensamentos obsessivos são círculos, voltados sempre para o mesmo ponto. Você já se pegou apaixonado? Quando a gente está apaixonado, na verdade, não se pensa em nada, só fica pensando naquela pessoa. Só fica pensando no momento do encontro. Ou só fica obsessivo dentro daquela paixão. Por que a gente diz que paixão dura no máximo 3 meses? Porque a obsessão é tão grande que daqui a pouco o sentimento começa a ficar claro e começa a vir um sentir, e nós começamos a olhar para o outro e diz: puxa, mas ele ou ela tem aquela dificuldade na expressão. Puxa, ele ou ela eu não gostei muito da palavra ou das palavras que usou comigo. Então, quando estamos na paixão, o que acontece? Ficamos presos no processo, e aí temos que ter um cuidado, porque pode virar tóxico, porque ficamos presos. Aquela pessoa é tremendamente importante. Ela vem trazer luz para o meu coração. E como a pessoa projeta no outro o que realmente tem dentro dela, a sua carência, a sua dependência, e aí ela acorda, come e dorme pensando. É como ficasse assim, sabe aquele pingo na torneira? Fica lá pingando, é um pingo, é outro pingo, aí às vezes aumenta a quantidade de pingos, mas aquilo ali fica. E se a gente deixar,
Você já observou que pode ficar um pouquinho enferrujado? Fica aquela mancha amarela que a gente não consegue limpar? E muitas vezes a gente até tem que passar um pouquinho de quiboa, de alvejante, para aquilo ali sair. Então, isso é o pensamento do White Chestnut. É um pingo, outro pingo, é um pensamento, é outro pensamento e outro pensamento, e a gente não sai daquele pensamento, e é aquela situação que vai tomando corpo da gente e vai tomando forma. E aí é que está o perigo, que se nós permitimos que esse pensamento e essa paixão vai nos dominando, o que vira, gente? Vira pensamento tóxico. Perdão, vira, além de pensamento tóxico, fica uma relação tóxica. White Chestnut é excelente para vícios. Excelente para qualquer tipo de vício. Mas voltando no vício da relação, o que vai nos atormentando? A pessoa vai ficando tão dentro deste pensamento, deste tormento, que ela não faz mais nada. Então, quando termina essa relação, essa paixão, pode estar certo, ela vai para o consultório do terapeuta, do psicólogo, e diz assim: eu não sei viver sem esse pensar. Como é que eu faço para tirar essa pessoa da minha mente? Eu sei que não dá. Eu sei que eu não estou mais apaixonado, mas eu não consigo desvincular da mente. Então, quando nós entramos com White Chestnut, é quando nós começamos a aconselhar: vamos tomar um floral para diminuir esse pensamento e que você possa começar a pensar de uma outra maneira, a ter uma clareza, a colocar luz neste pensamento que não agrega. Muito pelo contrário, ele vai acrescentando situações nossas que nem mais são dessa paixão. O White Chestnut, ele vai colaborar, ele vai trazer a consciência de uma paixão que deixou de ser paixão. Vocês já pensaram a respeito da paixão que eu estava falando há pouquinho? Que a paixão essa pessoa se torna o centro da existência e perde-se a noção do todo. A pessoa que está tremendamente apaixonada, ela fica cega, ela fica com o pensamento fixo só no objeto da paixão. E se não somos correspondidos, faz um tormento na existência. Gente, é um terremoto. É um vendaval junto com aquele monte de chuva e que a pessoa não consegue sair. Ela vai se tornando tão obsessiva e tão tóxica na relação, porque ela fica com a posse do outro. E quando se fala em posse, essa posse acaba sendo um tormento. Essa posse vai deixando a pessoa totalmente dependente emocional. É tóxico, é um vício. O outro é um vício. E vocês sabem que a pessoa que tem um relacionamento tóxico, ela é tremendamente egoísta. Às vezes um pouco narciso. Ela precisa daquela pessoa só para ela. Ela vive em função do outro. E o pior de tudo, o outro tem que viver em função dela. Então, é tão obsessivo
essa situação é tão enlouquecedor que a pessoa, ela vive, ela está com ela e só com ela. E ela quer que o outro esteja também pensando como ela, agindo como ela. Há um controle obsessivo, porque ela tem uma mente rígida. Ela tem uma dependência emocional. Aí você pode me perguntar, então o White Chestnut é um floral para dependência? Sim, para todo tipo de dependência, para todo o vício. Aqui nós estamos falando do vício de um relacionamento. Eu no consultório, nesses 24 anos, eu tenho atendido muitas pessoas que têm uma obsessão para que algo dê certo. E aí eu também estou falando de filhos, qualquer tipo de relacionamento. Sabe aqueles pais ou aquelas mães que se preocupam muito e que não vivem a vida deles em função dos filhos, estão sempre preocupados. E aí o que eles me dizem no consultório? Não, eu cuido. Ah, mas se o filho ou a filha, se ele sai, eu preciso saber onde é que ele tá. Eu tô falando já de filho maior, tá? Eu não tô falando aí de criança. Não, como é que ele foi na casa da sogra e não me avisou? Ai, Patrícia, eu fico pensando nele o tempo inteiro. Eu fico pensando na minha filha, como é que o marido disse tal coisa que não foi bom, Patrícia. Vocês percebem que a pessoa não consegue sair desse círculo? Vocês percebem que a pessoa, ela vai e volta e fala sobre essa situação? Ela vai e volta e quer arrumar a situação, mas o pensamento não deixa. Ela vai criando situações, ela vai pensando, e pensamento e a mente a gente não domina. Então ela vai encaixando. E cada vez essa pessoa vai ficando muito tensa. Então, quando aparecem esses casos a respeito, que vão falando muito, que repetem muito, porque eu penso muito, porque eu durmo e acordo pensando, é quando eu aconselho e recomendo tomar o White Chestnut, para que ela tenha um alívio mental, para que ela tenha um alívio no seu pensar, porque essa pessoa não tem. Ela está viciada no seu próprio pensamento.